Algumas mulheres chegam ao mundo com uma missão profunda, iluminada, que os olhos não alcançam. Elas sentem, seguram, cuidam e amam pessoas. Elas transformam não por heroísmo, mas por propósito. E fazem da vida um ato de amor. Está no ar o Retratos Femininos, o nosso encontro semanal que traz histórias de mulheres inspiradoras pelo nosso país, que nos fazem valorizar e refletir sobre a nossa própria jornada. A história de hoje é sobre uma mulher que tem uma luz rara. Ela é filha do sertão baiano e os desafios da vida dela ela transformou em força e propósito. Ela cresceu numa família reconstruída no amor e na fé. E hoje ela abriga crianças que o mundo tentou abandonar. Entre as suas missões, ela nos lembra que ninguém é invisível. Eu estou falando da presidente e fundadora do Instituto Sonhe, Joana Machado. Seja muito bem-vinda ao nosso Retratos Femininos. Que gostoso estar com você hoje, viu? Muito bom poder te receber aqui na nossa casa. Aqui é o Instituto, uma das casas, é isso? Uma das casas. O que acontece aqui nesse espaço? Aqui a gente atende em torno de 500 crianças e adolescentes, e essas crianças aqui são uma grande família. Nós temos 28 atividades dentro dessa casa, oferecidas entre cultura, esporte, educação, assistência social e saúde. A gente entende que é isso, nenhuma criança é invisível. E todo o direito da criança tem que ser cumprido nesse lugar. Que gostoso É isso. muito bom. A gente vai entender como que tudo isso nasceu. Mas eu sei que começou tudo muito cedinho, desde a sua infância. Me conte um pouquinho sobre você e a sua família. Eu sou filha de pais nordestinos muito fortes, mas que foram usuários de drogas. E nesse processo da vida deles, eles passaram por situações difíceis e eles tiveram um encontro com o autor da humanidade, Jesus. Então, a partir daí, eles tiveram o apoio de um grupo de igreja que tirou das ruas, deu comida, trabalho, dignidade, força e trouxe a fé. E eu nasci nesse lar, onde agora nós estávamos sendo reinseridos na sociedade. Eu sempre vi meus pais lutando por pessoas, ajudando pessoas, amando pessoas. Eles me ensinaram a isso, né? E aí, quando em 2009, meus pais, por já realizarem projetos incríveis na área social, foram convidados para conhecer a Cracolândia. E eu falei assim, Cracolândia, eu não fazia ideia do que era Cracolândia. Você não tinha noção do que era? Não imaginava o que era. Então eles disseram, se arrume que você vai conhecer Cracolândia. Eu vim do interior da Bahia, então eu coloquei um sobretudo rosa pink. Tô indo para São Paulo, é? Tô indo para São Paulo. Um salto alto, toda maquiada, brincos e acessórios. E aí eles foram andando e eu me deparei com essa realidade tão dura que hoje a gente já não vê mais. Mas que eram 2.000 pessoas ali na rua usando o crack 24 horas. Quando eu vi essa realidade, eu entrei em choque. Eu falei, não quero ficar aqui, eu quero ir embora daqui. Chamei meus pais e falei, vamos embora desse lugar, isso aqui não é pra gente. Meus pais estavam para se aposentar. Então eu falei, não tem porquê mais, vocês já fizeram o suficiente. Calma, já deu. Mas minha mãe, ela tem uma força assim que nos impulsiona a ser melhor. E ela disse, Deus me chamou para esse lugar. E nós voltamos para a Bahia e ela voltou sozinha para São Paulo, com uma mochila nas costas, e ela disse, eu só preciso de 2 coisas para trabalhar, água e um colchão. E veio. E aí meu pai me deu uma missão, Joana, você vai ter que ir a São Paulo agora, no intuito de trazer sua mãe de volta. Olha isso. Deus. Vamos fazer o seguinte? Olha isso. A gente vai continuar Mas essa chuva história, é bênção, viu? porque a gente está sendo abençoado, estava um calor. Mas pode ser lá dentro? Vamos embora. Vem.
Voltamos e a gente já está aqui na sala de balé, que daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais sobre isso também. Mas eu lembro muito bem onde que a gente parou. Você estava com uma missão de trazer sua mãe de volta para a Bahia. Isso mesmo. Como é que foi esse pedido? O meu pai disse, Joana, você tem uma missão de trazer sua mãe de volta, meu pai tinha esse medo dela ficar aqui, né? Então eu fiz a minha mala, me organizei e no dia de vir eu fiz uma oração. Falei, Senhor, se eu estiver atrapalhando alguma coisa, se eu estiver errada, então me mostra. E Deus me levou num sonho que eu via tudo branco, paredes brancas, chão branco, teto branco, e eu ouvia uma criança me chamando, tia Joana. Ela me gritava como socorro. E eu andei, subi dessas escadas, não consegui encontrar essa criança. E eu sento na escada e digo assim, eu não consigo achar essa voz. E eu sentia cansaço. E eu ouvi uma voz me dizendo assim, cuide das minhas crianças. Eu não fazia ideia, nunca trabalhei com crianças, eu achei que eu nunca poderia trabalhar com crianças. E eu acordei desse sonho e falei, nossa, que incrível, eu ouvi uma voz que me chamava, mas eu não entendi nada. Não entendi nada. Vim com minha missão, não tinha nada a ver com isso. E aí cheguei no apartamento, minha mãe estava no apartamento vazio e somente um colchão. E a água ela levava todos os dias. E ela não mudava. Então ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos comigo um dia só. Eu falei, mas eu já fui na Cracolândia, já sei como é. Ela disse, não, você é diferente. Põe um tênis, uma calça taquetel, uma camiseta, prenda o cabelo, tire a maquiagem, tire os brincos. Agora você vai conhecer as pessoas que estão na Cracolândia. E eu fiz isso e quando ela me deixou na praça sentada, eu consegui enxergar tudo. E isso foi uma dor imensa, porque eu vi crianças de 4, 5, 6, todas as idades, sofrendo com seus pais usuários, sentadinhas, esperando o dia passar para eles voltarem para casa, sem comer, totalmente vulnerável. Então, no dia seguinte eu já me arrumei, estava pronta e minha mãe disse, vai para onde? Eu falei, eu vou com você. E eu decidi ficar 1 mês, 3 meses, 1 ano. Depois de 1 ano, eu estava me organizando para voltar já, com tudo pronto. Eu estava noiva de um rapaz na Bahia. Meu Deus! E eu encontrei uma menina de 12 anos. Ela tinha 12 anos, mas o corpo dela é de 8. As crianças que começam a usar drogas, elas param de desenvolver o seu corpo, né? Então ela parecia ser uma criança de 8, 9 anos. E ela falou, tia Joana, chegou na porta do projeto e falou, tia Joana, eu queria só tomar um banho. Eu abracei ela, levei ela para um banheiro e falei, tira sua roupa, vamos jogar no lixo. Estava muito suja. E eu vou buscar uma roupa limpa para você. E fiz isso. Quando eu saí para buscar roupa para ela, ela começou a gritar dentro do banheiro. E eu, com uma roupa na mão, desesperada, meu Deus, elas vão achar que eu estou fazendo alguma coisa com essa criança. E quando eu volto e olho para ela, aí foi uma das piores cenas que eu já vivi, ver uma criança totalmente vulnerável, com marcas pelo corpo de mordidas, seu rosto muito machucado. E foi muito difícil para mim ver aquela cena. E ela disse assim, tia, vocês estão falando tanto da fé de vocês, de Jesus, mas cadê Jesus quando isso aconteceu comigo? Então aí meu mundo desmoronou, assim, eu falei... Chamei minha mãe e falei, mãe, tem uma criança no banheiro que precisa de ajuda, eu não consigo. Você questionou? Muito. Você falou, Deus, o que eu respondo para ela? Não existe Deus. Eu pensava, não existe Deus. Mas ele se revelou a mim, eu comi, tomei banho, voltei para Cracolândia. E o que eu recebi foi uma autoridade, uma força que eu não tinha e que eu não imaginei que poderia ter. E eu cheguei no traficante e falei assim, olha, eu preciso tirar essas crianças daqui. E ele me contou a história dessa menina. Essa menina foi violentada por 4 homens inconscientes. Ela estava dormindo, ela não conseguia acordar. E ela era uma criança? Uma criança. Então eu disse para ele, me deixe, me permita tirar essas crianças daqui. E ele falou assim, eu nunca esqueço, quantas você conseguiu convencer? Ele foi bem irônico, ele disse,
Então tá bom. Quantas você conseguir convencer, você pode tirar. Eu chamei o Ministério da Saúde, quem estava mais perto de mim, agentes, conselho tutelar, pessoas que estavam próximos à região. E eu pedi para que me ajudasse nessa missão. Vamos convencer as crianças a serem internadas. Mas não tinha casa de recuperação. Então a gente foi todo um trabalho de fazer com que aquelas crianças saíssem dali. E eu consegui tirar essa menina, convenci ela. E na Kombi, eu ia levando ela na Kombi até um lugar, porque ela entrou como segredo de justiça. Eu não podia ir até a casa de recuperação com ela, mas fui até um espaço. Abracei ela e falei assim, olha, você mudou minha vida. Aí ela nem lembrava mais. Eu disse, por quê, tia? Você me perguntou, cadê Jesus? Eu quero te responder. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, eu entendi o propósito da minha existência, que é muito mais sobre religião, mas é uma fé que me move a entender, a perceber e a ser resposta para pessoas que são invisíveis para a sociedade. Então eu sou o abraço, eu sou o acolhimento, eu sou o cobertor, eu sou alimento, eu sou oportunidades, eu quero ser tudo que seja necessário para que uma criança dessa possa ter uma vida digna. Não é melhor, é digna, é dignidade. Então passei a trabalhar, eu não sabia como eu ia começar. Eu comecei a fazer aula de balé para dar aula de balé. Me formei no balé clássico durante 10 anos, mas durante a minha formação eu dei aula para todas as nossas alunas, que hoje são nossas professoras aqui. E aí eu não consegui mais parar. Meu Deus. Você que está assistindo o nosso Retratos Femininos, ainda tem bastante história para a gente contar. E eu acho que você já conseguiu entender um pouquinho por que esse programa é tão especial hoje. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, pode ser? Conversar com os sonhos, acreditar no que parece impossível. Tudo que floresce no mundo começa primeiro dentro de nós. E a vida, com a sua sabedoria, nos ensina que para curar é necessário tocar nas nossas próprias feridas. Não há amor que alcance o outro sem antes atravessar o nosso próprio coração. Você está assistindo Retratos Femininos. Voltamos com o nosso Retratos Femininos deste sábado, que hoje conversa com a Joana, que é presidente e fundadora do Instituto Sonho. Eu acho que você aí de casa, acho que como todos nós aqui, a gente já sentiu um pouquinho do que é um propósito na vida, do que é a força e o que a fé pode fazer com a gente. Você estava contando a história da menina que mudou a sua vida. E depois disso, você começou a mudar muitas vidas. Como que isso aconteceu? Bom, eu não fazia ideia do que fazer, mas eu pensei em começar com balé clássico. Como eu tinha facilidade de aprender dança, sempre dancei desde muito pequenininha, e aí eu falei, eu vou me especializar no balé. E comecei a estudar balé para dar aula de balé. A partir daí eu fui entendendo, me relacionando com as crianças, eu fui entendendo a necessidade delas. Aí não é só o balé era incrível. Então tirar uma menina que não tinha tomado banho no dia e poder colocar uma roupa de princesa. Então o balé tem essa transformação, tem esse poder assim, porém não era só o balé, eu precisava dar comida também. As meninas desmaiavam na aula. Então vamos dar comida. E os meninos, o que vamos fazer com os meninos? Os meninos também querem fazer alguma coisa, e eu passei aí, jiu-jitsu. Então eu fui agregando atividades e muita gente que foi se unindo a nós, que acreditaram nesse propósito, também tinham propósitos que se uniam ao meu. E a gente foi juntos, transformando e mudando a realidade de muitas crianças.
E hoje a gente tem muitas atividades no Instituto porque foram essas pessoas que trouxeram isso para o sonho. Começou com o balé, mas não parou no balé. Aí veio hoje o Instituto Sonho, que não foi um projeto, a gente não trouxe um projeto e depois a gente trouxe as crianças, não. Nós trouxemos as crianças, nos relacionamos com as crianças, aprendemos a amar as crianças, respeitar e entender qual era a necessidade dela. Aí então montamos um projeto. Elas foram trazendo para você, Elas né? ensinaram. Ensinaram, trazendo as necessidades e você falando, agora eu preciso disso, agora eu preciso disso. A gente estava falando, né, conversando um pouquinho, e eu disse, você é corajosa. A coragem vem da mãe? Com toda certeza. Eu digo que a minha mãe, ela não me ensinou, ela me empurrou. Minha mãe me empurrou para viver o que eu vivo hoje. Ela é muito responsável por tudo aquilo que eu aprendi como mulher, como líder. Eu aprendi com ela, vendo ela na ação, no dia a dia, e isso tudo com certeza vem dela. Mas muito também dessa coragem e determinação vem de Deus. Eu sinto que não é mérito meu. Eu sempre digo, quando alguém me pergunta, você fez isso? Eu falo, não, eu não tinha como fazer isso. Entendi, é algo muito além de mim. E teve um momento da sua vida como mulher que você teve que parar para se cuidar. E eu queria que você contasse como que isso aconteceu. Eu vi muitas dores aqui. Foi muito difícil viver isso muito nova. E eu não tinha tempo para parar. E aí chegou um momento onde eu descobri um câncer. E eu falei, bom, é algo pequeno que vai ser simples. Mas aí eu descobri que o câncer era exatamente no lugar onde eu me calava. Daqui, aqui. Ele era um câncer de tireoide com metástase pulmonar. E eu tinha 53 nódulos e quase 30 deles eram cancerígenos, né? Malignos. Então foi um processo desafiador, mas eu tinha algo dentro de mim que era não parar. E eu não parei. Mesmo fazendo todo o tratamento e as cirurgias e químio, eu entendi que eu não podia parar, porque eu fiz um pacto. Que o pacto dizia, enquanto houver fôlego. Enquanto houver fôlego é mesmo doente. É enquanto eu andasse e respirasse. Então, durante o processo de tratamento do câncer, eu trabalhei quase todos os dias. E como foi para você olhar algumas crianças em específico? Que eu sei que você acabou adotando algumas, né? No sentido de cuidar, de zelar, de dar amor. Como que isso aconteceu? Foram várias, né? Algumas eu levei para minha casa para morar. Mas uma em especial a gente tinha uma casa dentro da Cracolândia e uma criança que desde os 3 anos os pais dela tinham sido presos. E ela era cuidada por um primo. E essa menina vivia em cárcere privado. E ela vivia até os 8 anos de idade, ela viveu assim. Ela nunca estudou, ela não existia para a sociedade. Quando eu a encontrei, eu tirei ela da casa e fiz uma carta para o pai na cadeia. Por favor, deixe eu cuidar da sua filha. E fiz isso durante 7 anos. Colocamos ela para estudar, documentação, tutela, e fui acompanhando a vida dela. Outras 2 crianças também, a mãe era usuária e ela precisava ser internada e não tinha com quem deixar, não tinha parentes, não tinha família. Então eu levei para minha casa e falei, vamos lá. Mais uns 2, 3 anos eu fui cuidando de muitas crianças nesse contexto. E hoje você ajuda não só aqui em São Paulo, mas também tem no interior, né? No sertão. Isso. E também na África. Como que é olhar para essas crianças? Quais são as necessidades dela e o que mais aperta o seu coração?
Aqui em São Paulo a gente tem uma realidade de drogadição, tráfico, prostituição. No sertão a gente já encontrou uma realidade de incestos, falta de trabalho, dignidade também. E lá a gente atua com o Instituto Sonho Sertão. Aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo, também a gente atua. Também crianças vulneráveis. Mas na África, assim, tem despertado em mim, assim, um desejo de fazer ainda mais. Eu fiz uma primeira viagem e decidi que o Instituto Sonho não poderia ficar mais no Brasil. Ele teria que romper as fronteiras. E a gente foi para a África. Nós estamos atendendo lá 1.200 crianças. Esse atendimento se estende para crianças entre 3 a 10 anos de idade. Crianças que só têm uma refeição por dia e crianças que não têm água, não têm trabalho, não têm comida, não têm escola, não têm nada. Então, o Instituto Sonho vai levar aos poucos tudo isso. O que é sonhar para você, já que você fala tanto sobre isso? Você teve um sonho, desse sonho você tornou realidade. Hoje você cuida das crianças, das nossas crianças, né? E você coloca nelas essa oportunidade que às vezes muitas não saberiam nem o que é sonho. Passeando aqui hoje, a gente viu algumas coisas, né? Das crianças, o sonho de, sei lá, de tomar uma coca, de comer um sorvete, coisas que a gente tem todos os dias. Crianças falando sobre racismo, com histórias que às vezes passam pela nossa cabeça e a gente nem tem noção de como afeta uma criança e de como isso pode deixar com que ela cresça um adulto muito triste, né? Sem acreditar num futuro, num sonho. O que é para você ver isso todo dia e falar para elas assim, sonhe, você pode. Como é? Meu sonho ele se realizou aqui. E ver essas crianças que eu comecei a atender, hoje sendo nossos professores. Tem um especial, é a Thaís. Ela é combustível todo dia para os meus sonhos. Porque quando ninguém acreditou, ela tinha uma força dentro dela e ela conseguiu vencer. E a cada ano que ia passando e que ela ia se formando e que ela ia se desenvolvendo e que ela ia crescendo, conquistando os sonhos dela, era combustível para minha alma e eu dizia, é possível. Então eu digo a ela hoje, você é o meu sonho real. Por causa de você, eu estou aqui todos os dias porque eu tenho uma certeza de que vai dar certo. O sonho é o plantio de todos os dias, é quando ninguém está vendo você enxergar que vai crescer e vai ter árvore ali e vai dar frutos. E plantar não é fácil, demora. O tempo, quem quer gastar tempo com pessoas? As pessoas não têm mais tempo. O que a gente tem de mais precioso é o tempo. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Quando você dedica tempo a alguém, você ama alguém. E eu decidi dedicar a minha vida, o meu tempo, os meus dias para plantar. Eu plantei, venho plantando, outras pessoas estão plantando. Eu digo como Martins diz no poema dela, semente na terra não é semente perdida. É vida escondida, que no tempo certo germinará. Num tempo distante, será primavera e lindas flores virão. Talvez eu não veja, e aqui nem esteja, mas eu tenho uma certeza de que tudo que eu plantei vai dar frutos. E vai. O nosso programa se chama Retratos Femininos porque a gente gosta de contar a história de mulheres. E a gente sabe que as fotos a gente sai posada, ainda mais hoje, né? Que tem filtro, tem tudo, a gente quer sair bonita. Mas no retrato a gente captura a essência. E a gente capturou alguns momentos especiais hoje. E eu gostaria que você olhasse e me contasse quem é a mulher que você vê aqui. Nossa. Ai, que lindo. Ai. Quem é essa Joana?
Essa Joana. Joana é uma mulher preta, criada por outra mulher preta, cheia de sonhos e que luta todos os dias para que a voz dos outros sejam ouvidas. Quando você falou, eu sou Deus, e a gente se emocionou, é muito fácil ver Deus em você. Que privilégio, né? A gente poder estar junto, poder partilhar sua história com as pessoas. E nessa data especial, que está no finzinho de ano, para que a gente aqueça o nosso coração, eu queria só que você pensasse agora, se você visse hoje a situação da Joana, desse tempo todo, você encontrou uma criança, o que você falaria para ela? Primeiro eu abraçaria. Eu abraço e você vai conseguir. Eu vou com você. Que bom que você vai com todas as crianças, que bom que você cuida das nossas crianças. Que bom que eu conversei com você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Você é uma mulher linda, incrível. É resistência, é força e é muito amor. Muita fé. E muita fé. Nós vemos Deus em você. Que bom. Obrigada por hoje. Obrigada por tudo que você faz, viu? Eu espero que vocês de casa tenham gostado do Retratos Femininos de hoje. E até o próximo sábado. Enquanto houver uma criança com fome, uma mãe lutando sozinha, um jovem com os olhos perdidos, existirá abrigo e gente. Plantando, cuidando e colhendo. Porque o Senhor faz florescer até no deserto. E enquanto houver fôlego, vai ter vida. Vai ter esperança crescendo nessa terra. E vai ter sonhos. Sonhe!